programa está de volta e agora a gente vai conversar sobre um assunto sério. Mas antes de eu falar que assunto sério é esse, doutor Célio Cássio Santos, que é advogado, também é corintiano, doutor Célio. Graças a Deus, em dezembro estaremos em Tóquio, né, para conquistar o Mundial. Vai com a sua esposa, é isso que eu estava me contando. Por isso que você convidou ele, Thiago. Eu não vou falar nada, viu, doutor? É um prazer recebê-lo aqui do mesmo jeito, tá? Agora, como é que vai ficar a relação entre ele e o palmeirense, eu não sei, tá? Mas agora a gente vai bater papo e eu te convido a participar. Se você quiser ligar para a 0 Operadora 11 3337 5886 ou fazer a sua pergunta através das redes sociais, a gente vai falar sobre abandono afetivo paterno e todas as questões de danos morais e tudo mais. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar para o doutor é, judicialmente, o que é considerado esse abandono afetivo? Bom, na verdade, abandono afetivo é um conceito bastante amplo. Envolve todo aquele comportamento em que um pai prejudica o filho, seja ainda criança ou já na fase de adolescência, através de atitudes de abandono moral, ou fazendo distinção entre um filho e outro, ou não participando da criação dessa criança. Como, por exemplo, podemos citar aquele pai que não liga num aniversário do filho, o filho procura e o pai simplesmente não dá retorno, evita contato de toda forma. Enfim, uma série de ações desse indivíduo que pode eventualmente acarretar um dano moral, né? Um abalo, principalmente psicológico, à criança, né? Doutor, pelo que o senhor falou aí, são N situações. Eu quero dar um exemplo, eu queria que o senhor explicasse para nós como uma mãe deve proceder. A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes acontece os pais se separarem e essa criança ficar normalmente com a mãe. E daí chegam essas datas comemorativas, uma data de aniversário, ou uma data em que esse pai deveria estar presente, um jogo que essa criança vai participar na escola, algum evento especial e esse pai nunca está presente. Às vezes até paga a pensão alimentícia. Vamos colocar numa situação em que financeiramente ele esteja comparecendo da forma adequada. Só que com a questão do afetivo, não. E essa mãe está vendo essa criança crescer triste, às vezes crescer revoltada, sempre ficar esperando o pai aparecer e o pai não aparece. O que essa mãe pode fazer judicialmente? Bom, muito embora agora esse conceito esteja mais em voga, né? O que essa mãe deve fazer é simplesmente procurar um advogado, né? Esse profissional vai analisar a situação e, eventualmente, vai poder entrar com um processo na justiça pedindo danos morais, né, contra esse pai, na maioria das vezes, enfim, mas pode ser a mãe também, a gente vai falar sobre isso, né? E onde, nesse processo, vão ser analisadas todas as questões envolvendo a relação afetiva dessa família, dessa criança. Você repare que, às vezes, a culpa pode ser do pai, mas às vezes ele quer contato e a mãe não permite. Porque o casal ou o ex-casal traz para a vida da criança os problemas que eles tiveram no relacionamento. A criança vira massa de manobra muitas vezes, vira massa de né? manobra. A gente sabe ou disso. Às vezes juiz Vingança, da causa. Né? Né? Os pais querem que a criança decida quem tem razão ou quem não tem, né? Ela tem que amar mais um dos dois, exatamente, né? Isso é uma questão complicada. Aí, nesse caso, por exemplo, no caso, aproveitando esse mesmo exemplo, o pai pode procurar a justiça para falar, olha, essa mãe não me deixa ver meu filho? Sim, aí seria, na verdade, uma ação diferente, que seria uma regulamentação de visitas, né? Então, muitas vezes as mães, como forma de atacar o ex-marido ou para, enfim, causar algum desconforto, cuida para que o filho também não vá nas visitas com o pai, não tenha contato com o pai. Então, é evidente, o pai pode procurar a justiça, levando o problema e falando, olha, eu quero que minhas visitas, meu direito de visita, né? Que é um direito da criança ter o pai presente, né? E um dever também do pai, eu quero que seja respeitado e o juiz vai impor medidas para que seja cumprido esse direito-dever, né? Agora, doutora, uma curiosidade, a gente falou, dei aqui o exemplo dos pais, mas pelo que o senhor percebe, como o senhor falou, esse assunto ele está mais em voga, a questão do afetivo, não só a questão do financeiro. Existem mães também, é comum hoje, ou mais comum hoje, encontrar mães que também tenham esse abandono afetivo? Veja, não é mais comum realmente é o pai, porque nós vivemos uma sociedade em que, na maioria das vezes, quando há ruptura do matrimônio, a criança fica com a mãe, né? A guarda fica com a genitora, né? Mas, sem dúvida, pode ocorrer o contrário. Eu dou um exemplo de uma mãe que abandona o filho, né? Estamos falando de abandono afetivo, abandona o filho com o pai, né? E a criança, no decorrer daquele tempo, até com, às vezes, digamos, incentivo do pai, fale, procure sua mãe, a criança procura. Dia das Mães, mãe, vai
você vai na festinha na escola, não sei o que, a mãe desaparece, não atende o filho. Então é exatamente a mesma situação. A Constituição brasileira diz que homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres, e assim os pais também são. Não há hierarquia entre pai e mãe, os dois têm... Um dos dois tem que fazer mais ou menos. Exatamente, né? Então, é uma coisa que esse abandono pode ocorrer tanto em relação ao pai quanto em relação à mãe. Agora, uma curiosidade. Vamos supor, esse filho e essa filha se sentiram abandonados por um dos pais, né? E daí eles cresceram e já são adultos. Aí eles olham agora e falam, poxa, como eu fui prejudicado por causa disso, eu tenho dificuldade no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com os meus filhos, tudo por causa do abandono afetivo que eu tive durante toda a minha infância e adolescência. Aí ele pode entrar com uma ação? Sem dúvida. Inclusive, recentemente, em maio agora, houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que uma jovem de 33 anos, 30 e alguma coisa, e que ela relatou exatamente isso que você está dizendo. Ela foi uma pessoa que não teve o contato do pai, procurou, né, sempre ter essa afetividade. O pai nunca deixou que ela se aproximasse, muito pelo contrário. O pai tem outros filhos de relações posteriores e, por exemplo, os bens desse indivíduo, ele tentou burlar em vida, passando apenas para esses filhos dessa outra relação, em prejuízo dessa primeira filha, né? Enfim, tomou uma série de atitudes de abandono afetivo. E essa pessoa já adulta, já mulher, mãe de família, né, entrou na justiça alegando todos esses problemas que ocorreram na vida dela e ganhou a causa, né? E você veja que a questão é tão controversa que na primeira instância, que é quando você ingressa no judiciário, é a primeira instância, a justiça foi contra ela perdeu a ação. Isso já tinha sido há algum tempo, não? No ano 2000. 2000, tá. Né? Ela entrou com essa ação, nesse exemplo que nós estamos dando, e o processo E na primeira instância ela perdeu. 100%. Falou, olha, nós não podemos colocar valor no amor, não é? Não podemos fazer isso. E a justiça ela perdeu a ação. Recorreu para o Tribunal de Justiça, essa ação é aqui de São Paulo. Ela recorreu e no Tribunal de Justiça aqui da capital, ela ganhou. E ganhou falando, nesse caso específico dessa moça, realmente houve o abandono afetivo e fixou um dano moral de R$450 mil, né? Levando em consideração, evidentemente, que o pai é uma pessoa de posses, né? 450 mil. O pai, não satisfeito, evidentemente, recorreu a Brasília, Superior Tribunal de Justiça. No Superior Tribunal de Justiça, o abandono afetivo foi mantido, mas o valor da indenização passou de 450 e foi reduzido para 200 mil. Né? Então você veja que em uma instância não ganhou nada, na segunda ganhou um valor muito alto, na outra... O que diferencia muito, porque quando a gente fala de questões de família, queria que o senhor falasse para nós sobre isso agora. Tudo depende do que é apresentado para aquela pessoa, para aquele juiz, por exemplo, naquele momento. Não é isso, doutor. Porque, de repente, dependendo do que eu concluo daquilo, eu posso achar que não, que esse pai não tem que dar valor nenhum. Aí, de repente, eu converso com o senhor, você fala, não, ele tem que dar um valor de R$1 milhão. Aí eu converso com outra pessoa que fala, não, 200 mil tá bom. Isso não diferencia muito. Como que estão preparados os juízes, as pessoas que julgam causas de família, doutor? O profissional que não só julga as causas de família, como aqueles que trabalham na área de família, os promotores de justiça também, que quando há menores envolvidos, eles atuam, são pessoas que têm que ser vocacionadas, né? E para essa área, porque tem que ter uma sensibilidade toda especial, né? E o juiz, muito embora ele julgue com aquelas provas que constam do processo, como você falou, ele tem que sentir, né? Porque são conceitos subjetivos, né? O que é falta de amor? O que é falta de afeto? Nós, certamente, nas nossas casas, nas nossas vidas, sempre tivemos um momento ou outro que podemos ter sentido falta de amor, falta de carinho, falta de afeto, né? Se toda vez que ocorrer isso numa família, a questão for levada à justiça e for para tentar se obter uma indenização, seria, evidentemente, o caos, né? Então, imagina os filmes entre irmãos, então. O que não ia virar se todo mundo fosse exatamente, né? Então, é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada e só em casos muito específicos e de gravidade extrema é que essa indenização deve ser fixada, né? Para que a coisa não vire um mercantilismo das relações familiares, né? Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso que às vezes a gente ouve falar, que é
que a pessoa não pode enriquecer através dos danos morais e tal. Daqui a pouquinho eu vou perguntar sobre isso. Mas antes eu tenho uma pergunta que deixaram pra gente por telefone, né? Qual que é a pergunta? Iranege, de Vitória, no Espírito Santo, pergunta o seguinte. Ela deixou a filha com a avó paterna, com 7 meses. A menina está com 7 anos agora. E ela quer saber quais direitos ela tem agora. Bom, na verdade a questão é um pouco mais complexa, né? Porque a gente precisa saber que ela deixou com a avó, será que essa coisa foi homologada na justiça ou não, entendeu? Ela só entregou a criança, né? Ela explicou se foi uma decisão jurídica, alguma coisa assim ou não? Onde está o pai, né? Não falou nada sobre o pai nem nada. Teoricamente, pelo que a gente entendeu, pelo que o Thiago entendeu, ela abandonou, acho que é uma palavra muito forte. Ela deixou a criança com a avó e foi embora. Nesse tipo de situação, digamos que ela queira retomar a criança, que é o que dá a gente... Provavelmente entende. Por uma situação financeira, ela Exatamente. deve ter deixado e agora ela está estabilizada. Exato. Se a avó, evidentemente, depois de tantos anos, deve ter muito carinho pela neta e se apegou e deve se sentir mesmo mãe e quer continuar cuidando da neta, essa questão vai ser discutida e dirimida na justiça e sempre é levado em conta, sempre, o melhor para a criança, entendeu? Então, o que ocorre? O juiz vai analisar a situação, a justiça tem um corpo técnico de psicólogos, assistentes sociais, que vão avaliar tanto a criança quanto aqueles outros envolvidos, ou seja, a avó e a mãe nesse caso. E depois de tudo isso, com esses laudos que vão estar no processo, o juiz vai avaliar qual das duas trará melhores condições para cuidar e desenvolver. Não vai se ver o que é melhor para essa mãe ou para essa avó. A decisão é o que é melhor para a criança. Para a criança, né? Olha, muito obrigada pela sua ligação. Um abraço a todos de Vitória, no Espírito Santo. E a gente espera que você realmente procure a justiça, procure ajuda e veja o que é melhor para sua filha, tá? Às vezes as pessoas fazem coisas por causa do momento, por causa da situação financeira e depois lá na frente tentam reverter, né, doutor? Agora eu queria que o senhor falasse para nós. A gente ouve falar em alguns casos que não foi dado o valor pedido ou não foi dado uma indenização porque a pessoa estava querendo enriquecer em cima disso. O que é isso? Explica pra gente. Bem, quando uma pessoa... Qual é o valor de um dano moral, né? Qual é o valor da moral? Qual é o valor do amor, por exemplo, amor, né, doutor? É uma coisa absolutamente subjetiva, né? Então, quando essas pessoas procuram a justiça, algumas, eu diria, a grande maioria, realmente está querendo colocar... que a justiça demonstre que ela tem razão, que ela sofreu esse abalo, e outras, eventualmente, como tudo na vida, estão buscando algum benefício financeiro. Vou aproveitar agora que meu pai ficou rico para ficar rico também. Então, digamos, se ela tiver realmente sofrido esse abalo, né, o juiz vai avaliar duas coisas. A gravidade do abalo, a gravidade do dano moral sofrido por esse filho, por essa filha, e, de outro lado, vai avaliar as condições financeiras daquele pai ou daquela mãe que praticaram o dano, né? Então, é um binômio, né? De um lado, analisa-se o teor do dano, a gravidade, e de outro, se aquele pai tem uma melhor ou pior situação financeira. E dentro disso vai ser balizado o valor da indenização, né? Você me falou uma coisa que me fez pensar. Esse pai que teve que dar mais de 400 mil reais para a filha, depois caiu para 200 mil reais. Para e pensa, um pai que ganha 1, 2 salários mínimos nunca vai poder indenizar com esse valor, né? É tudo de acordo com que cada um, dentro da realidade de cada um. Agora, eu tenho que finalizar já o nosso bate-papo, mas eu tenho mais um questionamento que é o seguinte. Se essa pessoa, por conta dessa falta, por conta dessa falta afetiva, vai a psicólogos e tem problemas de relacionamento, vale um laudo de um médico ou de um psicólogo, por exemplo? Olha, vale para um começo de prova, não é? Para um profissional pode dar um laudo, né, pode ser juntado no processo, sem dúvida vai ser avaliado pelo juiz. Mas, nesse tipo de ação, o mais importante realmente é o laudo do grupo técnico do Tribunal de Justiça ou do Fórum, que são aqueles peritos de confiança da justiça, são profissionais acostumados a essas situações, são pessoas concursadas, enfim, que trabalham no fórum só com esse tipo de situação, né, enfim, envolvendo crianças e tal, e fazem aquela análise, né, e o juiz se fia e confia muito nesse trabalho, porque evidentemente que
tanto juiz quanto advogados, nesse tipo de situação, eles têm muito que acreditar no laudo técnico, Claro. né? Porque nós não somos profissionais da área, né? Claro. Nós não sabemos aferir, avaliar se houve dano ou se não houve. E mais, às vezes esse trabalho, a pessoa fala, não, eu sofri um dano, eu estou com problemas psicológicos. Pode haver esses problemas psicológicos, mas naquele laudo vai mostrar, o seu problema psicológico não tem nada a ver, né, com do isso. suposto abandono afetivo. Não é Decorre por de outros isso. problemas da vida que todos nós enfrentamos diariamente, né? Doutora, eu tenho que encerrar, mas eu gostaria que o senhor finalizasse explicando para nós. No caso de menores, então, quem ficou com essa criança, no caso seja a mãe ou seja o pai, se percebe esse abandono afetivo, pode entrar na justiça, então adultos também podem fazer isso, é isso? Sem dúvida. Adultos também podem fazer isso e estão fazendo, não é? Se houver o dano, a justiça está de portas abertas para que as pessoas busquem os seus direitos, né? Quanto tempo pode demorar uma causa dessa? Olha, vamos pegar um exemplo concreto. Esse caso que nós havíamos falado há pouco, né? A pessoa entrou na comarca de primeira instância no ano 2000, né? Em 2012, né? O processo está... E olha que não chegou ao fim ainda. A gente sabe que vai haver ainda mais um recurso para a coisa... Ainda tem que são 3, né? Se eu não me engano. Como é que funciona? É a primeira instância, né? Que é um Certo. juiz singular. Depois, quem não ficar satisfeito com a sentença recorre ao Tribunal de Justiça, né? E ainda há possibilidade, em alguns casos, enfim, a ir para Brasília. E são 2 tribunais em Brasília, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Quem julgou esse caso do nosso exemplo foi o Superior Tribunal de Justiça. Ele e o ainda advogado pode. ainda falou que vai entrar com um recurso no Supremo Tribunal Federal para tentar ainda evitar esse pagamento, enfim. Então ainda não foi finalizada Ainda essa não foi. causa. Então são quantos? 12 anos, né? Você vê que a coisa é demorada, mas cada caso é um caso. Pode haver acordo, né, no decorrer do processo. Esse enfim. pai pode cair na real, às vezes. Pode cair na quem real, sabe, né? lógico, exatamente. Então, realmente... Cada caso vai ser cada um caso, caso vai né? ser um caso. Mas pode demorar alguns anos, mas vá atrás daquilo que você considera seus direitos. Sim, doutor, quero agradecer. Prazer Eu que recebê-lo agradeço, aqui, o viu? prazer foi meu. Quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 30 32 3638 e o site é o www.aesadv.com.br. Tá passando aí para vocês, tá? Mais uma vez, obrigada, doutor. Obrigado, Uma você. ótima tarde. Boa tarde a todos. Antes da gente encerrar o nosso programa, como em todos os dias, eu quero deixar uma mensagem para você, que hoje está lá em Salmos, capítulo 90. Eu gosto muito desse versículo 12, que fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você sabe que quando o povo aqui pede a Deus para ensiná-los a contar os dias, é o que muitas vezes nós temos que fazer nos dias de hoje. Às vezes nós vivemos a vida tão no automático, e isso acontece com todos nós. A gente vai vivendo. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que falou: eu não estou muito satisfeita no meu emprego, mas quando eu vou ver eu já estou lá de novo, e no outro dia eu estou lá outra vez, e no outro dia lá estou eu de novo, e os dias estão passando. E aí? E aí, o que você tem feito dos teus dias? Nós temos que pedir para Deus nos ensinar a contar os nossos dias e contar bem. O que tem se passado hoje na sua vida? Como você está? Você está feliz? Se você não está feliz, tem uma dica para você. Vá em busca da sua felicidade. Se você quer trocar de emprego, se você quer ver melhoras na sua família, peça primeiramente sempre a orientação e a direção de Deus. E depois, faça a sua parte. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas depois medite com calma. Salmo 90 é conhecido. Medita lá, conversa com Deus para que Ele fale mais contigo, tá? Esse é o versículo 12. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu te espero aqui amanhã. Um beijo grande, uma excelente tarde. Tchau.